Cálculo mental, tabuada. Bem, a tabuada é formada por diversos padrões e nós vamos investigar aqui alguns deles. Para fazer isso, primeiro a gente vai trabalhar algumas propriedades, relembrar algumas propriedades da multiplicação. A primeira é a propriedade comutativa, que diz que, por exemplo, dados dois números inteiros A e B, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Como é que isso me ajuda? Por exemplo, se você tem lá a multiplicação 7 vezes 3, mas você não lembra quanto que é a tabuada do 7. Mas você sabe que isso é a mesma coisa que 3 vezes 7. E nesse caso, essas duas dão 21. Então é aí que a comutatividade ajuda a gente. Outra propriedade interessante é a propriedade associativa. Ela diz que você pode multiplicar os números em qualquer ordem, né? Você pode associar eles em qualquer ordem, que isso não altera o resultado. Então, por exemplo, se você tem 2 vezes 3 vezes 5, isso vai ser a mesma coisa que multiplicar primeiro 2 pelo 3 e depois multiplicar isso por 5. Se a gente prestar atenção aqui, isso aqui no caso vai dar 2 vezes 15 e aqui vai dar 6 vezes 5. E esses dois resultados aqui são 30, são iguais. Outra propriedade interessante é o elemento neutro da multiplicação. Então a ideia é que qualquer número inteiro A que seja multiplicado por 1, então A vezes 1 vai ser igual ao próprio A. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. E, finalmente, a gente tem agora uma proposição. Essa proposição diz o seguinte, que qualquer número A multiplicado por 0, o resultado dessa multiplicação vai ser 0. Então, sobre a tabuada, vamos começar agora com as mais simples, né? Que é a tabuada de 1, de 2 e de 10. A tabuada de 1, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. A gente já viu essa propriedade, né? Então, por isso que, por exemplo, 1 vezes 6 é o próprio 6, 1 vezes o 9 é o próprio 9 e assim sucessivamente. Outra tabuada bem simples é a tabuada do 2. Para a tabuada do 2, é interessante a gente lembrar que a gente está falando simplesmente sobre dobro. Então, a gente quer o dobro de alguma coisa. Por exemplo, qual que é o dobro de 3? O dobro de 3 vai ser 6. Qual que é o dobro de 6? O dobro de 6 é 12. Qual que é o dobro de 4? O dobro de 4 é 8. Então, a tabuada do 2 é simplesmente trabalhar com a ideia do dobro de algum número. Outra tabuada bem simples é a tabuada do 10. Você multiplicar qualquer número por 10, é só pegar esse mesmo número e acrescentar um zero aqui no final. Por isso que, por exemplo, 10 vezes 4 é igual a 40. Se eu quero multiplicar o 8 por 10, então é só repetir o 8 e acrescentar um zero no final. 10 vezes 8 são 80. Então, por isso que a tabuada do 10 é uma das tabuadas que são simples. E aí, a ideia, o que a gente pode aproveitar é o seguinte, que saber de uma tabuada ajuda na outra, ou ajuda em alguma outra. Então, por exemplo, o que a gente viu sobre a tabuada de 2? A gente viu que a tabuada de 2 tem a ver com a questão do dobro. E se você sabe a tabuada de 2, então você sabe a tabuada de 4. Porque a tabuada de 4 vai ser o dobro do dobro. Ou seja, é só dobrar o número duas vezes. Por exemplo, 4 vezes 3. Eu sei que o dobro de 3 é 6. Eu pego esse 6 e dobro de novo. O dobro de 6 vai ser 12. Então, é só dobrar o número duas vezes. Por exemplo, se eu quero fazer 4 vezes 7. Bem, eu sei que o dobro de 7 é 14. Pega o 14 e dobra de novo. Uma maneira fácil de ver isso, né, é pensar o seguinte. Lembra que a gente viu que 14 é 10 mais 4? Então, é 10 mais 4 e 10 mais 4. Isso aqui vai dar quanto? 20 com 8 vai ser o resultado aqui, que é 28. Certo? Então, tabuada de 4, o dobro do dobro. E uma outra tabuada que ajuda é a tabuada de 10, que ela ajuda na tabuada de 5. Como assim? Bem, a tabuada de 10 a gente viu que é só acrescentar um zero no final.
A tabuada de 5 vai ser simplesmente a metade dos resultados da tabuada de 10. Então, por exemplo, se você quer fazer 5 vezes 4, bem, você sabe que 10 vezes 4 é 40. Qual que é a metade de 40? 20. Pronto. Se você quer fazer 10 vezes 8, 10 vezes 8 é 80. Qual que é a metade de 80? A metade de 80 é 40. Então, a tabuada de 10 te ajuda na tabuada de 5. Então, vamos lá. Se a gente for pensar na tabuada, são 100 resultados para a gente lembrar. O que a gente acabou de ver aqui? Que desses 100 resultados, a tabuada de 1, que está nessa linha e está nessa coluna, a gente já viu que é bem tranquila. Então, a gente pode, em tese, esquecer ela por um momento. A tabuada de 2, que também está nessa linha e nessa outra coluna daqui, a gente já viu que é bem fácil usando a ideia do dobro. Então, a gente pode eliminar ela por um momento. A tabuada de 4, a gente viu que a tabuada de 2, né, ajuda a gente a entender a tabuada de 4, a calcular o dobro do dobro. Com isso, a gente elimina essa outra coluna e essa linha da tabuada. Outra coisa que a gente acabou de ver também é a ideia da tabuada de 5, né? A tabuada de 5, a gente consegue eliminar ela usando a tabuada de 10. Então, olha só quantas que estão marcadas aqui de amarelo, né? A tabuada de 10 aqui também. Todas essas marcadas de amarelo, a gente viu que são tabuadas simples, são fáceis. Então, se a gente tira todas essas que estão marcadas de amarelo, vão sobrar essas aqui, que eu destaquei, você vai ver aqui, de laranja, né? E aí, sobraram o quê? Sobraram apenas 25 dos 100 valores iniciais que a gente teria, né, que lembrar. Só que desses 25, 10 desses se repetem. Olha só que interessante aqui no próximo slide. Se você prestar atenção, ó, aqui você tem 6 vezes 3 e aqui você tem 3 vezes 6. É a mesma coisa. Onde você tem aqui 7 vezes 6, você tem 6 vezes 7. Aquela propriedade lá do começo da comutatividade diz que esses dois resultados são os mesmos. Então, a gente precisa focar simplesmente nesses resultados aqui que estão de vermelho, né? Uma caixinha vermelha. Será que a gente consegue pensar em alguma forma de lembrar dessas 15 que faltam? Poxa, pensa um pouquinho aí. Será que você não consegue lembrar de como chegar na tabuada do 3? Se você conseguir identificar quais são os resultados aqui na tabuada do 3, você vai perceber que fica fácil também a tabuada do 6, porque é simplesmente o dobro do que for na tabuada de 3, certo? Outra coisa interessante de se analisar é a tabuada de 8. Também dá para chegar nela usando a ideia do dobro lá. Ela vai ser o dobro da tabuada de 4. Então, por hoje é só. Faça suas anotações, bons estudos e obrigado.